E aí, pessoal, dando sequência aos nossos vídeos, por que as empresas crescem, por que as empresas quebram, por que as empresas prosperam, eu quero começar com você com a seguinte frase do nosso livro. Se sua empresa permanecer como está hoje, em quanto tempo ela continuará economicamente viável? É uma pergunta. Então, se a sua empresa ficar do jeito que está hoje, até quando ela vai? E aí nós vamos começar com alguns princípios, tá? Por que as empresas morrem? Então, o primeiro motivo por que as empresas morrem ou por que elas não prosperam, eu vou citar uma frase do livro. Você tem uma boa ideia, mas não reuniu os recursos suficientes para fazer com que ela sobreviva o tempo necessário para alcançar o sucesso. Isso é impactante. Uau, isso é brabo demais. Muita gente, muito técnico começa a empreender, muito engenheiro. Quando eu falo técnico, a gente tem que falar aquela pessoa que domina tecnicamente alguma atividade, algum produto, algum serviço numa empresa que ele trabalhou. Então ele acha só porque ele é muito bom tecnicamente naquilo que ele faz, se é um engenheiro, se é um arquiteto, se é um contador, se é um médico, se é um pedreiro, se é um empreiteiro, né? Só porque ele acha que ele faz muito bem alguma coisa, que a empresa dele vai dar certo. E nem sempre é assim. Porque aí essa frase vai falar, às vezes você não tem os recursos suficientes para fazer com que ela sobreviva. E nós não estamos falando de recurso financeiro, não. Nós estamos falando de recursos intelectuais, processuais. Muitas das vezes um engenheiro autônomo faz os cursos todos da área técnica, sabe fazer um PMOC, uma monta, uma NR13, mas ele sabe administrar? Eu estou olhando nos seus olhos, ele sabe administrar? Ele sabe tributação? Ele sabe precificar? E o que mais acontece na área do empreendedorismo é aquele cara que sai da empresa, acha que o patrão está ficando rico e começa a empreender e não sabe sequer quanto custa o processo. E aí ele não sabe botar preço. Ele acha que se ele ganhar ali 50% a mais do que ele ganhava de salário, tá ótimo, ele precifica sim. Esse é o problema. Então, quando a gente fala de recursos suficientes, eu preciso saber precificar, eu preciso entender o processo inteiro do início ao fim. Não adianta eu querer fabricar um vaso de pressão sem conhecer as normas de fabricação, sem conhecer o código de fabricação. Ah, eu vou fabricar em 1020 que eu acho que é um aço bom. Não, não é, né? Eu vou começar a fazer inspeção de FESORAY, porque onde eu trabalho, lá eles cobram R$5.000 a diária, eu vou cobrar R$3.500 porque só me pagam 1.000. E tá bom? Não, não é assim. Então você tem que dominar os recursos necessários, processuais, tributários, precificação, certo? Gestão, pessoas é fundamental. Então, quais são os recursos necessários para se empreender na sua área, além da parte técnica que você provavelmente domina? Ok? Então é importante ter essa ideia, ter esse insight, entendeu? Porque empreender não é só saber fazer bem, é saber administrar. E aí aquela frase que eu falo que é polêmica demais, todo mundo fica, que isso, Mauro? Para ganhar dinheiro, não tem que ser o melhor técnico, você tem que ser o melhor gestor, o melhor administrador. E eu tenho condição de te transformar num gestor, porque eu tenho uma empresa de engenharia, não sou engenheiro, eu tenho uma contabilidade, não sou contador, eu sei fazer negócios, eu sei negociar, eu sei olhar para onde a gente precisa ir levar todo o meu time, vamos colocar assim, colocar o nariz do navio para onde a gente precisa ir. Para isso eu não preciso ser um bom técnico. Obviamente, eu tenho que dominar tecnicamente o que eu faço, mas eu preciso ser um negociador, um empresário, eu preciso ser um empreendedor. E quais os recursos faltam para você? Precificação, área comercial, financeira, tributária. Com a reforma tributária aí, como é que está a sua empresa? Você consegue responder essa pergunta? E mais uma vez eu vou te perguntar para a gente fechar esse vídeo aqui, que é a pergunta do século para a sua empresa. Se a sua empresa permanecer como está hoje, por quanto tempo continuará viável no mercado? Por quanto tempo a sua empresa resiste do jeito que ela está hoje? Você consegue responder essa pergunta? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.